Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E claro, aqui no nosso programa nós queremos mergulhar na Palavra de Deus para melhor conhecê-la e, conhecendo esta palavra, nos tornarmos verdadeiros discípulos e missionários do Senhor. Como é bom conhecer a Palavra de Deus, como é bom estudá-la para anunciá-la. Por isso, sempre aqui, no início do nosso programa, nós convidamos você para interagir conosco através das nossas redes sociais. Corra lá então no Instagram, @Família dos Devotos, e hoje nós colocamos mais um desafio, o nosso quiz, que faz sempre referência ao Evangelho do domingo passado. Domingo que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E o Evangelho proposto no domingo foi este, de Mateus 16, do 13 ao 19. E a proposta do nosso quiz é a seguinte: qual foi a resposta de Pedro quando Jesus perguntou para os seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Resposta A: Tu és o Messias? Resposta B: Tu és Elias? Resposta C: Tu és um dos profetas. Corra lá, deixa a sua resposta e no final nós vamos voltar a esta questão, daremos a resposta certa e, claro, vamos aprender um pouquinho mais desta passagem bíblica. Mas antes da gente começar o nosso estudo bíblico, antes de trabalharmos aquela palavrinha que a gente sempre propõe no início de cada mês aqui no nosso programa, nós queremos nos colocar em oração, pedindo ao Espírito de Deus que prepare as nossas mentes e corações para bem acolher a palavra que o Senhor hoje deseja nos oferecer. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido, te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O mês de julho é sempre um mês especial para nós que fazemos parte da família dos devotos. Nós fazemos aniversário e também fazemos peregrinação para a casa da mãe. Por isso, durante todo este mês, nós vamos falar de uma palavrinha que nos acompanha em todos os nossos programas, a palavra família. E nós queremos aprender o sentido desta palavra a partir das Sagradas Escrituras. E todos os meses também, nós sempre convidamos uma pessoa amiga, fraterna, que vem aqui no nosso programa, que interage conosco e que nos ajuda a entender a palavra proposta. E neste mês, nós contamos com a presença do Padre Dr. Antônio Sagrado Bogás, ele que é orionita, teólogo e trabalha numa paróquia muito conhecida lá em São Paulo, Nossa Senhora da Aqueropita, uma paróquia que depois ele poderá também nos fazer um convite para passarmos dias agradáveis lá durante os finais de semana de agosto. Bogás, meu amigo, seja bem-vindo no nosso programa Jornada Bíblica. Meu Deus, que alegria, que emoção estarmos juntos, que coisa boa, que maravilha. E sabe por quê? Além de tudo, nós estamos fazendo nesses dias a caminhada da fé. E no dia 10, minha família inteira vai estar na Aparecida. A caminhada a pé, o caminho da fé, para agradar e agradecer a Mãezinha de Deus. E estar contigo, Padre Rodrigo, menino bacana, é uma alegria enorme. Muito obrigado pelo convite. Bogás, é uma alegria estar com você e eu vou contar um segredo aqui. Eu fui aluno do Padre Bogás há 20 anos, ele leciona lá também no nosso Instituto de Teologia em São Paulo. É uma alegria tê-lo aqui e ele vai nos ajudar então a refletir sobre esta palavra. Mas agora eu convido você... Apenas uma correção, nós somos colegas na faculdade, por favor. Sim. E agora nós queremos fazer um convite a você que tome em suas mãos
a palavra de Deus e agora queremos também abrir esta palavra em Marcos, capítulo 3, dos versículos de 31 a 35. Atentos, acompanhemos a leitura. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Uma multidão estava sentada em volta dele e lhe disseram: Tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E passando os olhos pelo que estavam sentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é para mim irmão, irmã e mãe. Acabamos de escutar a palavra de Deus e esta palavra que vai iluminar o nosso primeiro encontro para entendermos um pouco mais o que é ser família de Deus. E claro, quem vai nos ajudar a fazer isso é o professor Padre Bogás, a quem também gostaria no dia de hoje de parabenizar, porque o fundador da congregação dele, Dom Orione, está completando 150 anos de vida. É isso mesmo, Padre Bogás? Eu estou errado? Isso. 150 anos. Ele nasceu em 1872, lá no norte da Itália. Coisa bonita, deixou um carisma todo especial para a igreja de cuidado da pessoa humana e um cuidado daqueles que têm algumas necessidades especiais. Fez destes os seus filhos, fez destes os destinatários da sua missão e da missão também de todos aqueles que continuaram os seus passos. Bogás, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu colocaria era essa: como podemos, no dia de hoje, ser atuantes na fé para sermos considerados família de Cristo? É interessante, né? Porque quando fala em família, nós pensamos imediatamente na noção de família, que é a noção de família genética, né? Nós pertencemos ao mesmo DNA, à mesma corrente sanguínea. Essa é uma base biológica fundamental e necessária para a família, né? Todos nós temos pais e irmãos, né? Nesses dias você falava lá da sua mãezinha, né? Dos cuidados que a família estava com ela naquele momento. Então nós temos uma família sanguínea, né? Mas essa não é a única forma de ser família, porque a família sanguínea ela está na base, mas ela se concretiza quando nós criamos uma família afetiva, pessoas com as quais nós vivemos, pessoas com as quais e pelas quais nós sofremos, nós nos alegramos, nós compartilhamos. E também uma família espiritual, a igreja, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, esses constituem uma família espiritual. Então são formas de ser família que são importantíssimas na nossa história. Então vamos conceber família como pessoas que se querem bem, que se amam. Eu sempre digo que família é o lugar onde você deita quando está doente. Família é o lugar onde você vive cada momento, onde você partilha um momento da sua história. Isso é família, isso é bacana. Família, o ITESP é uma família, os devotos da Nossa Senhora é uma família, a paróquia Quiropita, a sua paróquia, somos família, querido, somos família porque nos queremos bem. É interessante que algumas vezes Jesus será até tido por alguns como um louco, né? E pela própria família, porque não foi compreendido. E aí não é só aquela família de sangue, mas todos os outros que faziam parte, né, do seu grupo. Bogás, como que a gente pode entender o termo família de Deus, comunidade e família de Deus? Veja, quando a gente fala em comunidade e família de Deus, a primeira coisa é que nós não podemos contrapor a família sanguínea, a família biológica, como nós fazemos. É que a família biológica, ela só tem sentido se, além do sangue em comum, ela tiver um sentimento em comum. Então, eu tenho meus irmãos, eu tenho minha família, todos nós temos nossas famílias, e aí, então, a gente constitui ali uma verdadeira família, que é biológica. Porém, a gente é família de verdade
quando a gente tem uns elementos em comum: a solidariedade, a partilha, o amor, o bem-querer. Tem famílias biológicas que tristemente a gente fala, será que isso é mesmo uma família? Será que eles constituem verdadeiramente uma família? Porque é preciso se querer, é preciso se tratar bem, é preciso se valorizar. E quando falamos de família de Deus, é porque nós compomos famílias através de um elemento comum, aquele que acredita e vive a mesma fé, aquele que acredita e vive os mesmos ideais. Isso faz uma família ser verdadeiramente uma família de Deus. Nós temos um elemento comum, é Deus. Nós temos uma referência comum. Por exemplo, na família redentorista, vocês têm um DNA comum. É o DNA do vosso fundador. Eu tenho um DNA comum, o DNA de Dom Orione. Nós temos um DNA comum. Nós somos cristãos. Nós temos um outro DNA comum. Nós partilhamos a devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora. Eu sempre brinco lá na Quiropita, né? Mas não é brincadeira não. Que para entrar na Quiropita tem que ter 4 chaves: amar a Deus, a Nossa Senhora, a Igreja e os pobres. Isso é uma família. Isso nos faz família, Rodrigo. Veja, é bonito ser família, não é verdade? Fica contente quando se vê, fica triste quando se despede, querendo se ver de novo. Isso faz a gente ser família, como a família de Jesus, que vai além do biológico, não exclui o biológico. Nessa família que ele está constituindo, a família dele, pais, irmãos, que podemos até procurar entender, não são excluídos, são incluídos, porque também eles fazem a vontade de Jesus. Maria faz a vontade de Jesus. Ela é família de Jesus porque gerou e porque o ama como filho e como Deus. E com certeza nós vamos ter ainda vários outros encontros neste mês para trabalharmos este tema da família. Muito obrigado por essa primeira oportunidade e a gente te espera aqui no nosso próximo programa para a gente continuar esta caminhada de fé e vida. E nós continuamos o nosso programa, o nosso estudo bíblico, chamando o nosso próximo quadro com a irmã Custódia, Salmo, a emoção orante. Olá, gente, tudo bem? Olá, Padre Rodrigo, pessoal todo que está aí. Vamos em frente, né, com a jornada bíblica e com o Salmo, a emoção orante e mais tudo que o programa está oferecendo para as pessoas no conhecimento e no amor à Bíblia. Queridos e queridas, hoje o Salmo que nós vamos cantar é o Salmo 47 e 46. Esse salmo a gente costuma cantar muito na Ascensão do Senhor. Por exemplo, domingo passado a gente cantou uma parte, porque o que nós vamos cantar hoje é uma outra parte do salmo também. Mas eu lembro que eu falei no programa, o Celebrar Bem, que o pessoal todo colocou que Jesus subiu ao toque da trombeta. E eu falei no programa também que não tinha trombeta nenhuma, não tinha mesmo. Porque o evangelho do domingo passado, ele não falava de trombeta, nem de bastante gente aplaudindo, sabe? Não falava. Ele falava que Jesus, ele foi lá, desejou a paz, deu as últimas recomendações. Tem hora que eu fiquei emocionada, que eu parece de eu ver, assim, sabe? Viu, Júnior? Parece de eu ver Jesus assim, falando com aquela turma, aquela emoção, né? Que ele ia embora. Que nem a gente se despede, né? Mas ele não ficou triste, como alguns cantaram aí nos cantos. Eu fiquei triste porque eu vou... Não tem essa palavra também no Evangelho, não. Jesus levantou as mãos e abençoou a eles. E acabou de falar, vocês são testemunhas de tudo que eu falei. Esse é o Evangelho. Agora, por que então que tem esse negócio da trombeta? Isso que eu quero chegar hoje com vocês nesse salmo. Então, esse salmo, ele é junto com 47 e 48. Ele era um salmo do Antigo Testamento. Era uma festa de 1º do ano, onde as pessoas saíam nas ruas e se alegravam e
cantavam. Então, esse salmo eles falavam que era para agradecer, cantar, tocar instrumento. E fala da trombeta também aí nesse salmo, que é do Antigo Testamento. Daí, com todo esse enfeite, Júnior, aí, que tem os instrumentos, ele é do Antigo Testamento. O salmo que nós cantamos na Ascensão do Senhor é do Novo Testamento. Jesus já está aí. Então, por que acontece isso? Porque aí a liturgia romana, né, Roma, achou super interessante, né, toda essa aclamação e passou para um salmo no Novo Testamento. Por isso, aquele salmo que fala da trombeta. Mas nós vamos cantar uma outra parte desse salmo que pertence ao Salmo 46. Vamos lá? O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Cante com a gente. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio a vosso templo. Como vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. E aqui tem todo um sentido mais amplo, que o Senhor estabelece a sua cidade para sempre. O Senhor estabelece a Aparecida do Norte como a capital da fé, com a presença de Maria, que sempre nos conduz a Jesus. Então, essa parte que nós cantamos ao Salmo 46. E daí o outro salmo, que é o 47, que vocês viram, né? Que foi na festa do Ano Novo. Depois tinha toda aquela aclamação. Então, a liturgia romana, os responsáveis do período romano, então colocaram, porque acharam que cabia bem para a Ascensão. Daí eles colocaram para a festa da Ascensão. Então, é um salmo que tem a origem no Antigo Testamento e depois ele é cantado sempre na festa da Ascensão, por isso que tem os instrumentos. E também é muito importante que eu tenho recomendado muito para os cantores especialmente e para aqueles que dirigem a celebração, da gente centrar, lógico, a Eucaristia, né, o memorial está ali, né, é divino e humano ao mesmo tempo. Mas o Evangelho é que vai dar a tônica da liturgia da palavra. Então a gente precisa ler cada ano. Cada ano quer dizer, de 3 em 3 anos os evangelhos mudam, entendeu? E aí tem um aspecto próprio do evangelho. Então vamos ficar naquele aspecto para o canto acompanhar e dar força então ao evangelho do dia. Está bem? Muito obrigada. Deus abençoe. Bastante alegria. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre uma alegria tê-la entre nós. E agora queremos mais uma vez relembrar a pergunta que nós deixamos lá na nossa rede social, no Instagram, @Família dos Devotos. E espero que você tenha deixado a sua questão, a resposta à sua questão lá. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus perguntou para seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?"
Resposta certa é a resposta A. Tu és o Messias. E agora nós vamos conhecer um pouco mais desta passagem com o nosso querido missionário redentorista, Padre Flávio Cavalca. Boa noite para você. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus perguntou para seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Conforme o Evangelho de Mateus, Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós podemos dizer que, muito provavelmente, nessa altura, Pedro ainda não reconhecia plenamente a divindade de Jesus, mas já o reconhecia como Messias. Messias é uma palavra do hebraico que significa ungido, aquele que recebeu sobre a cabeça o óleo que marcava a eleição, a escolha dos reis, dos profetas e de outras pessoas importantes no Antigo Testamento. Jesus é o Messias, o ungido, o enviado por Deus para a salvação de todos. A palavra Messias, em grego, foi traduzida por Christos. Christos, em grego, é a mesma ideia, o ungido. Jesus é o Christos, é o Cristo, aquele que tem em si a divindade, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. E por isso mesmo, não é um Salvador qualquer, é o Salvador Deus, capaz de nos transformar interiormente e fazer de nós filhos e filhas de Deus. Queremos pedir a bênção de Deus, mas esta bênção nós queremos pedi-la neste momento através da intercessão de Nossa Senhora. Ela que é a mulher da palavra, ela que é a sede da sabedoria. Por isso, nós queremos colocar aqui nas mãos de Nossa Senhora todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, porque temos confiança de que ela apresenta tudo ao seu Filho e o Filho traz do Pai as mais copiosas bênçãos em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.